eram acusados de crimes como homicídio e ocultação de cadáver. O fato mais curioso nessa história é que as supostas vítimas não foram mortas. O Águia está ao vivo comigo e conta todos os detalhes. Oi, Águia, bom dia. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Bruno, bom dia a você que está em casa, já acompanhando aí a nossa programação pela sua TV Arapuã. Só para relembrar o caso, para você que está em casa, 9 policiais militares, 2 deles sendo oficiais, estavam sendo acusados da morte de 2 homens, do Alex e do Júnior Sapé. E ontem houve o julgamento desses 9 policiais. Mais de 10 horas de julgamento, eles foram absolvidos. E agora a gente vai ouvir o veredito da juíza que precedeu esse julgamento. Acompanhe. Após a votação dos quesitos propostos, os membros do júri decidiram, por maioria, não reconhecer as materialidades dos crimes em questão, para absolver os réus dos fatos que lhe foram imputados. Assim sendo, acolho a decisão soberana dos membros do Conselho de Sentença para, em consequência, absolver Edmilson Andrade de Oliveira, Agapito Rodrigues dos Santos, Francisco de Assis Ferreira de Araújo, Kleber dos Santos Farias, Edinaldo José Monteiro de Andrade, Wallace Adelino da Silva, Josinaldo Cunha Lima, Roberto Heráclio do Rego Júnior e Fábio Gomes da Silva, das imputações que lhes foram feitas, o que faz arrimada no artigo 492, inciso 2 do Código de Rito Penal. Sem custas. Transitado em julgado, remetam seus boletins individuais ao setor de estatística da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba. E, em seguida, devolvam-se os autos ao juízo de origem. Publicado em quinado do plenário do júri, registre-se. Plenário do júri, João Pessoa, 9 de dezembro de 2021, Ailze Fabiana Borges Carrilho, juíza presidente. Podem sentar. Os advogados de defesa dos policiais militares, desde o começo do julgamento, estavam confiantes. E doutor Aécio Farias conversou com a nossa equipe. Foi feita justiça e aí veio com um ingrediente a mais. Os membros do Conselho de Sentença disseram que esse crime não aconteceu. Veja bem, eles responderam durante 12 anos a um processo que a sociedade disse que esse crime não aconteceu. Que na verdade, desde sempre apregoamos isso, que isso aí se tratou de uma armação feita por esses 2 marginais que representam e constituem o terror na cidade de Santa Rita, para dizer assim, foi assassinado e hoje desapareceram, todo mundo sabe os crimes que eles vêm praticando e que aí fizeram nada mais nada menos com a armação para incriminar policiais honrados e honestos e ao mesmo tempo sair de cena e aí foi feita justiça, graças a Deus, vitória para a sociedade. 9 policiais nas ruas aí, atrás, na caça dos bandidos. O Major Lima, ele era um dos réus, ele também falou com a nossa equipe. Acompanhe. Eu tenho a dizer que a justiça foi feita, primeiramente Deus, depois o defensor, que convenceram o jurado que nós policiais militares não tínhamos nada a ver com essas acusações e graças a Deus, após 12 anos desse processo, chegou ao fim hoje e a justiça foi feita. E eu estou muito feliz juntamente com os demais policiais. Esses policiais militares, eles prestam ótimo serviço, não só a Bahia, nem só a João Pessoa, mas a toda Paraíba. E os familiares desses policiais militares estavam sofrendo bastante. Mas ontem foi um momento de alegria para todos os familiares. Parabéns a todos e parabéns à decisão aqui do Fórum Criminal na João Machado. Voltamos aos estúdios da sua TV Arapuã, a TV que a gente faz. A primeira pergunta que eu tenho a fazer é: quem vai reparar o prejuízo causado aos policiais? Quem repara o dano a alguém que é vítima de uma situação, de alguém que responde um processo, que no final de todo um rito, que no final de todo julgamento, as pessoas são absolvidas. Absolvidas não por falta de provas, não porque
a acusação não conseguiu coletar provas para a condenação dos acusados, dos réus, mas absolvidos porque o crime não existiu. Tantos e tantos casos nesse país de pessoas que são acusadas ou que são colocadas no meio de processos e que nunca praticaram esse crime. Eu outro dia conversava com um colega, com um amigo, eu considero meu amigo, eu sei que a reciprocidade é verdadeira, juiz de direito aqui do meu estado da Paraíba, e eu comentava exatamente quando alguém é indiciado pela polícia, quando alguém é denunciado pelo Ministério Público, e aí as pessoas passam já a tratar essa pessoa, se alguém está sendo investigado, as pessoas já passam a dizer, fulano de tal é aquele que é envolvido em processo, em coisa errada, isso e aquilo. As pessoas muitas vezes não aguardam o final do julgamento, não aguardam a decisão final. Por mais que fosse condenado aqui, tinha como recorrer da decisão. Então você atribuir uma culpa a alguém, você colocar uma culpa a alguém que não praticou um crime é algo muito grave, mas muito grave. A vida é muito rápida, é muito curta para você carregar durante 12 anos, durante 9 anos, a culpa de um crime que você não praticou. Nesse caso aqui, pelo que foi narrado, pelo que foi dito, 9 policiais estavam sendo acusados de quê? Estavam sendo acusados, segundo a acusação, eles mataram 2 pessoas e ocultaram o cadáver. Só que no decorrer do processo, essas pessoas que elas estavam sendo apontadas como as vítimas, elas apareceram, estão vivas. É o X da questão, é o X da história. Então, assim, nós, enquanto sociedade, enquanto imprensa, devemos ter o cuidado de se ouvir o contraditório, de esperar o rito do processo. Nem todo mundo que é acusado é realmente culpado de um crime. Nem todo mundo que está sendo apontado no rol de uma investigação é realmente culpado por um crime que praticou. E daqui que você vinha comprovar a inocência, você roda, meu amigo. Você roda. Eu sou testemunha disso. Na época em que foi citado em uma operação, só Deus sabe o que passei. Mas ali a todo momento dentro de mim existia um alívio, porque eu sabia que não tinha praticado nenhum crime. E aí fui com a força de Deus para cima e graças a Deus, meu caso foi muito rápido. Foram 40 dias e dentro de 40 dias a justiça foi feita. Dentro de 40 dias as autoridades reconheceram a minha inocência. Mas e tantas pessoas que não conseguem falar, ou que não podem falar, ou que não conseguem chegar até o judiciário, até o Ministério Público, até a polícia para comprovar realmente que é inocente. Quanto tempo você não carrega o fardo aqui nas costas, a galera te acusando, metendo o pau em você, fulano de tal, a família é quem sofre. No meu caso, eu tenho certeza que a minha mãe e meu pai sofreram bem mais que eu, e a minha irmã, que são as pessoas que verdadeiramente me amam. A família muitas vezes sofre muito mais que as pessoas que estão sendo acusadas. Então eu faço questão de passar o tempo que for necessário falando desse caso, falando de qualquer caso, de uma injustiça que esteja sendo cometida. Nós não podemos aqui tolerar nenhum tipo de injustiça, nenhum tipo de acusação de algo que não existe. E esse é só um em meio a tantos casos, em meio a tantas acusações que existem, em meio a tantas pessoas que fogem ao cenário, muitas vezes induzem o Ministério Público a erro, induzem a polícia a erro. As instituições também erram. Por que não as instituições não erram? E nós temos aqui, enquanto imprensa, enquanto sociedade, nós temos que aprender, e nós temos que aprender o que é a discordar. Porque o que tem muito aqui, nesse estado da Paraíba principalmente, é comunicador, é jornalista que só sabe bater palma para o que as autoridades estão dizendo. É preciso aprender a discordar. Não você seja mais homem que outro, mas dentro do respeito. Porque, inclusive, na justiça está lá, o direito ao contraditório, a você aprender a discordar, a você aprender a argumentar de forma contrária. É preciso fazer isso. E é preciso mais pessoas que questionem, que debatam, que discutam. E não tá apenas, é verdade. Eu fico pé da vida quando eu vejo gente dessa maneira. Infelizmente, a minha categoria está assim. De lambe-botas, é o que tem muito na minha categoria, na categoria da imprensa.
Graças a Deus a justiça foi feita, reconhecer o julgamento do Conselho de Sentença, reconhecer o trabalho da advocacia, doutor Luiz Pereira, doutor Aécio Farias e os demais integrantes que eu estou observando nesse caso, que estavam ali, doutor Ranier Dantas também, estou observando também, estava ali fazendo parte da defesa, enfim, a todos que participaram da defesa, que a justiça de fato prevaleceu e que agora eles toquem o barco, que agora eles toquem a vida, trabalhando como realmente deve. Olha, são 6h18 agora, eu estou com o Gustavo Chaves.